Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso assunto hoje é povoamento da América. Pessoal, é fácil, conteúdo facinho de se entender, precisa só de um pouquinho de atenção, tá? Fora isso, é facinho, facinho, porque nós vamos entender como foi que evoluiu os nossos ancestrais, como foi que chegaram aqui os nossos ancestrais, né? Como foi que eles surgiram. Então aí a gente já está acompanhando, é um assunto de história geral, porque nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando de todo o continente americano e nós vamos partir para nos encontrarmos no tempo, ok? De acordo com a divisão europeia, a história está dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos hoje. Mas vamos ser espertos, um momento de muita inteligência. Pensa comigo, essa é a divisão da Europa. Todos os grandes acontecimentos que tem aqui aconteceram na Europa. Não foi aqui no Brasil, não foi no continente americano. É por isso que vocês vão observar que o povoamento da América acontece por volta aí de 40 mil anos atrás até 1492. A gente também chama esse período de pré-história americana. Porque quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de um período em que nós não temos a escrita. Então, tecnicamente, aqui na América, de 40 mil anos antes de Cristo até 1492, que é quando chegam os europeus aqui no continente, não tem escrita. Então, esse seria o nosso período de pré-história americana, ok? Uma coisa importante que vocês devem observar é que, comparando com a idade, com a divisão da Europa, o povoamento da América ele começa lá na pré-história e vai terminar na Idade Moderna, ok? Então vamos continuar, tá? Pessoal, a gente precisa saber de algumas informações, tipo quando aconteceu, por que aconteceu, como é que eu sei dizer que esse pessoal surgiu aqui há 40 mil anos atrás. Pois bem, 40 mil anos atrás não quer dizer que essa datação seja correta. Tem muita discussão em cima dessas datas, né? Alguns falam de 40 mil, outros falam de 12 mil, tá? De 16 mil anos atrás. O fato é que, para a gente dizer essa data corretamente, a gente tem o quê? O estudo da arqueologia. Então, o pessoal vai estudar os sítios arqueológicos, assunto que a gente viu na aula passada. Caso você não tenha assistido, procura lá no aplicativo da sala de aula, que vai estar lá as origens da humanidade, e aí você vai ver que o trabalho do arqueólogo é essencial, porque eles vão estudar os sítios arqueológicos, como viveram esses agrupamentos. Então, para eu confirmar, para eu dizer assim, eita, o pessoal chegou aqui há 40 mil anos atrás, há 12 mil anos atrás, eu vou levar em consideração alguns sítios arqueológicos muito importantes, né? O de Monte Verde, no Chile, eles analisaram e viram que os seres humanos passaram ali por volta de 12 mil anos atrás. Depois eles deram uma analisada em outro sítio arqueológico, que é o de Clovis, né, que fica nos Estados Unidos. Bem, esse sítio também vai dizer assim, ó, mais ou menos aí 12 mil anos atrás, o homem americano já estava morando por aqui. E a gente tem um que fica aqui no Brasil, né, que a gente chama de Boqueirão da Pedra Furada, que fica aqui no Brasil, que aponta que os seres humanos estiveram ali, naquele sítio arqueológico, há 40 mil anos atrás. Muito mais tempo, né, minha gente? E aí o que é que acontece? Como é que eles sabem isso? Eles fazem os processos, fazem os estudos, principalmente através de uma técnica chamada carbono 14, que aí eles podem avaliar esses vestígios e dizer em que data eles foram produzidos, tá bom? É, assim como a gente não tem certeza da data, a gente também não tem certeza de como esse homem surgiu aqui, tá? Então, primeiro a gente tem a teoria do autóctone. O que seria isso? É que o ser humano teria surgido aqui na América e teria evoluído aqui na América.
Lembra que a gente fala que ele vai surgir, o ser humano vai surgir há 4 milhões de anos lá atrás, na África, e que ele vai evoluir ao longo dos anos? Pois é, essa teoria autóctone quer dizer que o homem surgiu aqui, tinha um primata, e ele vai se desenvolvendo aí, né, nossos ancestrais, até chegar ao homem de hoje. É uma teoria que, assim, é um pouco estranha, porque a gente já tem notícias de outros povos, então a gente acredita mais na ideia da chamada allochtone. O que é isso? É que ele veio para cá através de saindo dos continentes e vindo para cá, principalmente do continente asiático e da Oceania, né? As pessoas acreditam muito que o povo americano é o mesmo descendente do povo asiático. Por quê? A gente tem uma semelhança com os povos, a gente não, né? Não, é a gente. Os índios americanos, eles teriam uma semelhança muito grande com os mongóis. Então a gente tem duas rotas migratórias aí para dizer de onde teria vindo o homem. Então a teoria que é muito difundida é a mais aceita, com certeza, é aquela do Estreito de Bering. A gente não tem como provar, mas vamos dizer assim que é a mais estudada, tá? Então, como foi que essas pessoas vieram? Pois bem, teve um período na Terra lá atrás onde houve um processo de glaciação, ou seja, um congelamento da Terra. Então a gente acumulou muito gelo sobre a superfície da Terra, inclusive a gente vai congelar os mares. E aí a gente vai fazer uma passarela, uma ponte ligando o continente asiático, igual vocês estão vendo aí no mapa, ligando o continente asiático até a América. E aí ele ia passar pela América do Norte, ia descendo e ia se espalhar por todo o continente americano. Essa seria a teoria das rotas migratórias do Estreito de Bering. Mas nós temos mais uma, que seria possível a vinda dos homens para a América através do Oceano Pacífico. Ou seja, eles vão sair, se vocês olharem aí com carinho, vocês vão olhar que na parte de baixo do mapa tem a Oceania, né? E tem umas ilhas da Polinésia. Então, essa teoria malaio-polinésia quer dizer que esses homens vão sair daí, da Oceania, e vão para a América do Sul através de quê? De barquinhos. Eles vão navegando o Oceano Pacífico e assim eles vão fazendo escala de ilha em ilha, dando uma paradinha até chegar no continente americano e se espalhar. Bem, a gente tenta justificar é, essas ondas migratórias, assim, dizer que várias pessoas vieram para cá, por quê? Porque tem muita diferença entre o pessoal da América do Norte, da América Central e da América do Sul. São vários povos. Então, provavelmente não foi um único povo a vir para cá. E sim, podem ter mais hipóteses de como essas pessoas chegaram aqui, além do Estreito de Bering. Aí vamos pensar, como é que esse povo se organizava, né? Ah, Jamile, como é que eles se organizavam aqui? Primeiro a gente tem que saber que tinha 3 estágios de organização. No primeiro estágio, a gente vai chamar eles de nômades, eles eram coletores, tá? Nômade é aquela pessoa que não tem moradia fixa, que fica mudando de um lugar para o outro, que vive da caça, que vive da pesca, então ele vai ali coletando. É, alguns desses povos a gente pode dizer que eram os esquimós, os charruas, os chavantes, todos esses povos aí, eles têm características nômades porque eles ficam mudando de um para o outro. Já a gente vai passar também por um outro estágio mais avançado, que a gente vai dizer que eram povos que viviam no Neolítico, ou seja, aquele povo que vivia à base da agricultura, que já tinha uma vida sedentária, né, que já estava organizado em aldeia, quer dizer, além de caçar, além de pescar, eles ainda cultivavam. Sendo assim, eles não precisavam estar indo de um lugar para o outro. Logo, né, esses povos aí, a gente tem exemplos aqui no Brasil, como os tupis-guaranis, que tinham suas aldeias ainda hoje. Muitos grupos vivem em suas aldeias, né? Mas eles são sedentários. Mas preste atenção, eu estou falando de grupos que ainda são pequenos, tá bom? Então a gente vai ter assim, alguns grupos vão se desenvolver mais, outros grupos vão se desenvolver menos. Mas a gente vai ter aí uma galera que vai ser, assim, vai ter um desenvolvimento espetacular, que é quem?
são as pessoas que vivem são as sociedades complexas, como os incas, os maias, os astecas. Esse povo aí, ele não só desenvolveu uma agricultura, um sedentarismo, eles realmente conseguiram formular aí grandes impérios, né? E aí a gente observa o quê? Observa que tem vários graus de desenvolvimento dentro desse período, de 40 mil anos até 1492, que é quando chegam os europeus aqui, ok? Pessoal, eu vou deixar mais um material na aula de vocês lá na plataforma, que vocês podem tanto assistir, como também observar os desenhos e fazer a própria leitura de vocês. Estudem, fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima aula.